Prepare-se para uma viagem no tempo, pelos ramos distantes da nossa árvore genealógica. Você conhecerá um elenco de personagens estranhos, os ancestrais que moldaram seu corpo, uma família que você nunca conheceu. No estágio inicial de desenvolvimento, o animal é só uma célula. Ela se divide várias vezes até que surja um corpo com frente e costas, e uma parte de cima e de baixo. Ficou claro no início que alguns dos mais importantes embriões eram os peixes, porque os embriões de peixes têm o plano corporal básico que se tornaria o nosso corpo. Se olhar um embrião antigo de peixe e um embrião humano, você perceberá algo impressionante. Eles são quase idênticos. Nos parecemos mesmo com os peixes. Ambos têm cabeça, corpo, cauda e muitas outras semelhanças. E uma dessas semelhanças encontra-se no pescoço, ou no que é chamado de área faríngea. Nos peixes e nas pessoas encontram-se várias projeções chamadas de arcos branquiais. Acontece que nos peixes, essas projeções se tornam parte da guelra. Nas pessoas, tornam-se parte da nossa mandíbula inferior, do nosso ouvido médio e da nossa laringe. Outras partes do corpo têm a mesma função, mas ficam em lugares diferentes. Como os testículos. A gente veio ver umas gônadas. Certo, de peixe. Eu vou dissecar esse carinha aqui. E se você abrir ele um pouquinho, vai ser ótimo. Claro, eu vou tirar isso aqui. Isso, sim. Então tá aqui. Tá vendo? É o coração, aqui é o fígado, tá certo? A gônada é bem aqui. Então, sabe o que é estranho nisso tudo aí? A gônada está na direção do peito, perto do coração. E o impressionante é que em você e em mim, em todos os outros mamíferos, as gônadas começaram em cima e foram parar na parte de baixo. Acho que era melhor onde estavam, não? Bom, de certa forma, sim. Ter as gônadas perto do coração não é um problema para os nossos parentes de sangue frio, mas pode ser para os mamíferos de sangue quente. O esperma não suporta o calor. É por isso que nossos testículos têm que descer para um lugar mais frio, fora do corpo. Quando um embrião humano se desenvolve, as gônadas ficam dentro do corpo, como nos peixes, e depois descem pela parede corporal, imitando a evolução. Mas isso cria um ponto fraco nos machos, por onde as entranhas podem sair. Isso nos deixa vulneráveis a certos tipos de hérnias. Se você pensar por que os humanos têm hérnias, é porque nossos testículos descem. Eles começam aqui, descem até o escroto e a parede corporal fica mais frágil por causa dessa reconfiguração. Pela passagem dos testículos, certo? Então descobre-se que há um ponto fraco na parede corporal em alguns casos. E as pessoas ficam com hérnias. Por isso que os peixes não têm hérnias? Falhas no corpo humano, como nossa suscetibilidade a hérnias, nos lembra que somos uma adaptação dos nossos ancestrais. Cada um de nós é apenas um peixe modificado. Fósseis descobertos pelo mundo mostram que os peixes foram os primeiros com esqueletos ósseos. Eles têm espinha dorsal e crânio, como eu e você. Essa anatomia nos une aos peixes e a uma longa linhagem de outros animais. Para entender melhor, imagine toda a história da vida em uma árvore genealógica gigante. Desde os primeiros organismos microscópicos, bilhões de anos atrás, a todos os animais vivos atuais. Nossa história está em um ramo dessa árvore da vida. E podemos traçar nossa ancestralidade. Há 400 milhões de anos, havia peixes nadando nos oceanos e cursos d'água. 40 milhões de anos depois, os anfíbios apareceram na Terra. Depois, vemos os répteis, seguidos pelos primeiros mamíferos.
há uns 200 milhões de anos. Bem mais tarde, chegamos a um ramo especial: os primatas. Essa história nos conta algo impressionante. Todo réptil, pássaro e mamífero vivos hoje descendem dos peixes antigos. Inclusive nós. Há mais de 150 anos, os cientistas conseguiram achar ligações entre as patas e os membros de animais quadrúpedes. Sir Richard Owen era um anatomista do século XIX. Ele teve a sorte de ser um anatomista numa era da descoberta. E as pessoas iam para Londres com criaturas novas e estranhas para ele analisar. E após analisá-las, ele encontrou padrões em comum em seres diferentes. Embora a forma e a estrutura gerais de cada membro fossem bem diferentes, ele percebeu que havia um tema comum. Era como se o mesmo osso tivesse sido esmagado ou estendido para desempenhar funções diferentes. Isso é um cão. Os cães, você sabe, correm e pulam. O que a gente tem? Um osso, dois ossos, ossinhos e depois os dedos. Os equivalentes aos dedos das mãos e dos pés. Aqui temos um pássaro. Seu membro foi modificado para ser uma asa e tem um osso, dois ossos, vários ossos e os dedos. O impressionante é que, em cada uma dessas criaturas, a arquitetura esquelética é muito parecida com a nossa. E o que surpreende mais é que o esqueleto de todo animal que anda sobre a Terra hoje tem o mesmo padrão fundamental: um osso, dois ossos, ossos pequenos e dedos. Owen não sabia por que os seres tinham esse padrão. Era para ele um mistério. Era preciso uma nova visão, a visão de Charles Darwin, que basicamente dizia que o motivo pelo qual os animais tinham esse mesmo padrão era que, em algum momento de um passado distante, tiveram o mesmo ancestral, que também tinha uma versão desse padrão. De acordo com Darwin, seríamos capazes de acompanhar a evolução dos nossos membros e mãos se voltarmos no tempo na nossa árvore genealógica. Começando com os primatas, vemos mãos e membros que se parecem muito com os nossos. Indo mais para trás, para os primeiros mamíferos, notamos mais semelhanças nas patas. E observamos como as patas vieram de parentes mais distantes. E se formos mais ainda para trás, chegamos a nossos ancestrais quadrúpedes mais distantes. Esses animais, os primeiros tetrápodes, foram um dos primeiros a ter o padrão um osso, dois ossos, vários ossos, de Owen. Mas quando entramos no mundo submarino, há cerca de 400 milhões de anos, em vez de animais com membros, vemos peixes pré-históricos com barbatanas. E nos deparamos com um grande mistério da biologia. Como fomos de peixes com barbatanas para animais com braços e pernas? Darwin foi ousado e previu que deveria haver animais antigos, formas transacionais, que preencheriam essa lacuna. Mas como seria esse animal? Ele teria membros, barbatanas ou ambos? Tal criatura representa uma etapa crítica da origem da mão humana. E eu me propus a encontrá-la. A ideia da transição entre animais com barbatanas para animais com membros é cogitada há muito tempo. Mas, até pouco tempo, havia apenas 3 pontos de dados. Algo que era, obviamente, um peixe em uma ponta, e algo que, obviamente, era um animal com pernas, que andava por aí na outra. E, no meio, uma criatura muito peculiar chamada Ichthyostega. A anatomia dos ossos sugeria que esse animal quadrúpede tinha acabado de pisar em terra. Estava bem no início da nossa pesquisa. Mas entre esses tetrápodes e os peixes antigos, ainda havia uma lacuna de milhões de anos. Se encontrássemos o animal nessa lacuna, preencheríamos uma parte crucial da história da evolução. Então agora tínhamos outro desafio. Onde procurar em seguida? Lembro de estar no escritório. Estávamos numa das nossas discussões típicas sobre algum assunto de geologia. Tínhamos um livro universitário e estávamos dando uma olhada nos diagramas dele. De repente, surgiu uma figura que mudou nossas vidas.
Era um mapa da América do Norte que mostrava 3 áreas de rocha devoniana do tipo ideal para conter o fóssil do peixe que se mudou para a Terra. Havia as rochas de Red Hill, na Pensilvânia. Já trabalhei nessas rochas. Havia também as rochas na Groenlândia que Jenny Clark já tinha pesquisado. Por fim, havia uma faixa no norte do Canadá com rochas de 10 milhões de anos mais velhas. Lembro de ver isto e dizer para mim mesmo, caramba, é o que a gente está procurando. Meu coração acelerou quando vi isto, porque nenhum paleontólogo havia trabalhado lá procurando pelos primeiros tetrápodes. Aí você desenterrou as fotos aéreas e foi aí que fiquei aterrorizado. Lembro quando vi isso pela primeira vez, pensei, é uma brincadeira? Olha só toda essa neve. Como vamos trabalhar ali? Quando você olha esse terreno congelado, é difícil acreditar que já foi um ambiente quente, úmido e repleto de vida. O que vemos hoje é um vale com rochas vermelhas e verdes inclinadas e empilhadas. Mas não era assim no passado. Esses vales foram esculpidos pelas geleiras que se movimentaram. E em certo momento, essas rochas vermelhas e verdes se estendiam pelo vale e eram planas. Não eram inclinadas. Olhando dentro das rochas, observamos que esse vale era, há 375 milhões de anos, uma planície de inundação gigante. Ela era repleta de rios que inundavam suas margens e às vezes encolhiam. Mas nessa condição, eles formavam pântanos e cursos d'água de vários tamanhos diferentes. E havia uma vida rica nesses cursos d'água. Em algum lugar, esperávamos encontrar um peixe destemido, à beira da transição histórica para a vida na Terra. Será que encontraríamos provas desse evento enterradas nos sedimentos, esmagados e deformados por 375 milhões de anos de movimentação geológica? Ela se abriu e lá estava o Jason, com os olhos esbugalhados e falando, eu achei. Eu falei, Jason, o que você achou? Você viu um urso polar o quê? Os bolsos dele estavam lotados de ossos. Ele disse, peguei uns ossos. Ele foi colocando um atrás do outro em cima da mesa. Aqui faz sol 24 horas por dia. Então corremos até o local do Jason e começamos a nos rastejar por lá no mesmo dia, procurando a camada que tinha os ossos. Aí nós procuramos indícios claros de ossos, na esperança de que nos levassem a espécies mais completas. Dá para ver esse pedaço branco minúsculo aqui. Isso quer dizer, pare! Porque este pedacinho branco mostra a estrutura de uma escama. E se olhar com cuidado, é claramente uma escama completa. E depois de enxergar essa escama, você vê outro pedaço de osso aqui, você vê outro pedaço de osso aqui. Estamos sobre a camada, então é melhor parar. O que vamos fazer agora é remover o gelo e a pedra para expor a camada como uma plataforma. Precisávamos mover várias rochas, expor a linha estreita que continha os fósseis. Depois, mudávamos para pincéis e palitos de dente para revelar o fóssil, de osso delicado. É um paradoxo incrivelmente engraçado. A gente estava nessa paisagem imensa e mesmo assim ficávamos grudados, sabe? A minha cabeça perto do pé do Ted, a cabeça do Mark perto do meu pé. Bom, foi na segunda semana de julho de 2004. Estávamos trabalhando sem parar num buraco e o Steve diz, ô pessoal, o que é isso? Eu e o Ted fomos correndo. E o que vimos foi este V aqui. Estava coberto de rocha. E assim que vimos este V, vimos estes dentes por baixo dele. Ficou muito evidente que o pequeno V que estávamos vendo era a ponta de um nariz que pertencia a um peixe de cabeça chata. Ficamos surpresos. Uma cabeça chata era um sinal provável de um peixe transicional. Lá estava o nariz da exata criatura que procurávamos. E ele estava aparecendo na rocha. Então, se a gente tivesse sorte, o restante da criatura poderia estar envolvida pela rocha. Então cavamos tudo ao redor do fóssil e deixamos uma porção de rocha que envolvemos com gesso. Mal podíamos esperar para ver o que havia dentro. Chegamos em casa. Sabíamos que era um peixe de cabeça chata, mas quanto tínhamos dele?
Bom, os preparadores entraram em ação, removeram o invólucro de gesso e a primeira coisa que fizeram foi eliminar a rocha, expondo a parte frontal do nariz. Aí 1 mês e meio se passa e eles começaram a achar as órbitas, os buracos dos olhos. Depois nós vimos os ombros, depois nós vimos as barbatanas, depois nós vimos mais e mais, mas até conseguimos observar toda a parte superior do corpo. O que é realmente incrível neste espécime é que a cabeça está ligada a um corpo, e o corpo está ligado às barbatanas. Então sabemos que esta barbatana pertence a este animal, e sabemos seu tamanho e como tudo se encaixa nele. Depois, achamos partes de outros espécimes, e alguns deles eram bem grandes, com até 2,70 metros de comprimento. O povo intuit local batizou nosso fóssil de Tiktaalik, o que significa peixe grande de água doce. E à medida que avaliamos nossa descoberta, a empolgação real começou. Lá estava o animal que Darwin previra, uma verdadeira mistura anatômica. Ele tinha os traços dos peixes, como escamas, barbatanas e guelras. Ele também tinha pulmões para respirar. E, para nossa surpresa, tinha um pescoço, semelhante ao nosso mais antigo encontrado. Mas o fator decisivo estava nas barbatanas. Vimos uma versão inicial do padrão de 1 osso, 2 ossos, vários ossos que vemos nos nossos membros hoje. Havia até uma espécie de pulso, o primeiro sinal de um elo com a mão humana. Quando flexionar seu pulso ou balançar a cabeça, agradeça a Tiktaalik e seus primos devonianos por terem se adaptado à vida nos cursos d'água antigos. Ao contrário de outros peixes, o Tiktaalik usava o pescoço para ver os predadores e caçar presas menores. E como suas barbatanas eram fortes o bastante para tirar seu corpo da água, uma nova fronteira se abriu. Por milhões de anos, os pares de barbatanas no peixe Tiktaalik levariam aos pares de membros em todo o animal ósseo da Terra. É um legado poderoso que podemos ver em nossos braços e pernas hoje. Quando o Tiktaalik foi concebido, como qualquer animal que já viveu, ele começou como uma célula, que lentamente se tornou um corpo. Os brotos surgiram, e genes, como Sonic Hedgehog, se tornaram barbatanas. Por milhões de anos, essas barbatanas evoluíram de várias formas. Como membro desse anfíbio primitivo com 8 dedos. Outros milhões de anos se passaram e novas variações surgiram. Dos membros com garras dos répteis que colonizaram a Terra, aos braços poderosos dos primatas que podiam se deslocar pelas árvores. Até que um dia surgiu uma anatomia extraordinária que por si só transformaria o mundo. A mão humana. A história não está só nos nossos ossos, carne e músculos. Está no nosso DNA. E é isso que liga todos nós ao nosso peixe interior. Porções fundamentais do nosso corpo originaram-se nos peixes que viviam na água. E a grande transição da vida na água para a vida na terra deu espaço para todo um novo conjunto de invenções anatômicas, que, por sua vez, formariam a essência da nossa humanidade.